Valeu. Bom, boa noite de novo, pessoal. Eu sei que agora entraram mais 6 alunos, eu acho, na turma A. Então, hoje nós estamos até com um número maior de alunos presentes, que já me deixa alegre, muito contente. E é aquela coisa que eu falei sempre antes, perguntem o máximo que quiserem, extraiam o máximo de informação, porque a ideia aqui é a gente passar conteúdo para vocês e que vocês consigam entender, tá? Bom, vamos começar com a aula 3. Tá com alguma zica aqui? Ah, não, certinho. Como toda aula, a gente sempre começa com alguma curiosidade, né? A primeira curiosidade que a gente coloca hoje é sobre os gases nobres, porque por que quem está falando sobre eles? Lembrando, onde ficam os gases nobres? Eles ficam à direita da tabela periódica. Quem são os gases nobres? Ah, de cabeça eu não sei, professor. Então, vou falar aquela frase maldita, tá? Não pense em besteira por eu falar essas coisas, mas é porque é uma forma de gravar. Que basicamente a tabela periódica, os gases nobres, a gente pode pegar por uma frasezinha, que é basicamente Hélio, negão de Aragão, deu creu na xereca de Renata. Perdão, errei o xereca. Tá, então, Hélio, negão, Aragão, deu creu na xereca de Renata. Ignorem a frase é obscena demais, mas a ideia é qual? Quais são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, tá? Dessa frasezinha. Pô, professor, existe uma frase mais bonita? Existe. Se eu lembro? Não, porque frases maliciosas a gente acaba gravando porque traumatiza a nossa mente de maneira positiva, tá? A frase, tá? Não a ação. A gente acaba gravando. Quais são as outras, professor? Só para lembrar, temos os alcalinos. A galinha, no caso a galinha, comeu rabo de Césio e Franço. Aqui. Aí temos os alcalinos terrosos. Bete, Magali, Caçou, Senhor, Bara. Então, aqui temos os alcalinos e alcalinos terrosos. Quem são? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Isso é uma revisão, mas acaba sendo importante, tá? Os alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e o rádio. Beleza. A gente vai lá para a direita da tabela periódica. Já falamos dos gases nobres, que são o que está mais à extrema direita. Nós temos os halogênios, que aí vem a frase mais bonitinha. Fui, claro, brilhante, inteligente e astuto. Então, esses são os halogênios. Temos os calcogênios, que são os 7, porquinhos. Acabei juntando eles, tudo bem. Então, os 7 porquinhos. Aí temos a família do nitrogênio, que é tranquilinho também. Nunca passei sabendo biologia. Tá? Essa é a frase, tá? Eu sei biologia, tá? E passei sabendo ela. Aí temos aqui a família do carbono, sempre é só carbono e silício. Eu não sei quem são não lembro quem são os outros. Aí você tem aqui do lado boro e alumínio, se eu lembro bem. Tá? Então, esses mais ou menos são os que eu consegui gravar, tá? Então, esses são normalmente os gases, os elementos que sempre vão ser trabalhados no vestibular, além dos que estão aqui na meiuca, que são os de transição, tá? Só para ter ideia. Então, voltando para os gases nobres. Por que demorou-se tanto para se descobrir os gases nobres? Primeira coisa que acontece é que os gases nobres, por natureza, eles não se ligam a ninguém. Eles não têm características de... eles têm um alto potencial de ionização, ou seja, eles precisam aplicar uma grande energia para tirar um elétron dele. E como eles não são reativos, eu não consigo fazer testes com eles para verificar a presença deles. Então você tem uma série de coisas que acabam ficando difíceis de identificar, né?
E como eles são sempre gases, você dificilmente encontra ele em algum outro estado físico. Por quê? Porque eles não se ligam a ninguém, né? Então, por isso que demorou-se a colocar eles na tabela periódica, até para descobrir eles também de fato, né? Então, essa é mais ou menos a ideia dos gases nobres, tá bom? E uma revisãozinha de tabela periódica. Ah, só para terminar a revisão. Lembrando, vamos falar de NOx, isso é muito importante e cai bastante. Todo alcalino, NOx mais 1. Alcalino terroso, NOx mais 2. Tá? É de regra. Isso dificilmente é alterado tirando o hidrogênio. O hidrogênio é o único que pode ter alguma alteração com relação a isso. Fora isso, o resto não mexe. Tá? Aí o boro, família do boro e alumínio sempre é mais 3. Tá? Carbono, a característica normal seria o mais 4, mas ele pode ter variação. Outro que de fato sempre vai ter é o oxigênio. O oxigênio, 99% das vezes, o NOx dele é menos 2. O flúor é o menos 1 porque ele é o mais eletronegativo. Então ele quer receber elétrons, então ele vai ficar sempre negativo. Tá? Então são únicos que realmente tem mais ou menos que saber o NOx. Tá? Mas não, esse do carbono é uma via de regra meio quebradinha. Você consegue encontrar alguma coisa diferente. Tá? Então, seguindo viagem. Então vamos botar mais uma outra curiosidade. Eu tô gravando? Tá, né? Tá gravando. Então, outra curiosidade é sobre os gases, né? Já que essa aula é sobre gases. Vamos falar um pouco sobre aerossol, né? Por que quando apertamos a válvula do desodorante... Tudo bem, a pergunta é o gás sai, tá? Mas o que sai do desodorante é só gás? O que vocês acham? Vocês podem falar não sei, tá, professor? Não tem problema nenhum, tá? É uma resposta. O que vocês acham com relação ao desodorante? Eu acho que saem alguns elementos químicos, claro, em formato de gás, mas Mas é só alguns... gás? Não, líquido também, líquido também. Perfeito. Isso é a característica dos aerossóis. Normalmente, 90%, 99% dos aerossóis, sem você ter uma mistura entre algum gás e algum líquido, aí forma esse aerossol. Então, exemplo de aerossóis que a gente pode ter no dia a dia. A neblina é um aerossol. Quando você está viajando, até que falam, quando você está viajando, você tem que ligar a luz de e está com muito denso a neblina, você tem que ligar a luz de neblina para iluminar o piso e não iluminar a frente. Se vocês tentarem iluminar toda a frente onde está a neblina, vocês vão ver uma parede branca. Isso é extremamente perigoso, então nunca façam isso, tá? Mas o que acontece? Qual é o efeito que faz o desodorante de fato fazer essa mistura ou sair esse gás e sair esse líquido, né? O que vai caracterizar essa situação, né? Vocês acham que essa mistura tá na forma de aerossol dentro do desodorante? Dentro do frasco? Ou não? Eu acho que não, professor, que é em contato com o ar. Eu não sei, de alguma forma, as partículas de água ou de líquido, elas se dissipam, eu acho. É, ela tá muito comprimida, aí quando. Não sei. Eu Isso, pensei. perfeito. É essa a questão, o gás comprimido. Só que assim, não é exatamente só gás. Por favor, nunca quebrem para verificar o que tem dentro do desodorante. Extremamente perigoso, tá? Nunca façam isso. Mas dentro do desodorante, você tem 2 recipientes. Um recipiente está em alta pressão, que é o gás comprimido, e o outro é onde está o seu líquido, de fato, tá? O líquido que faz ser o desodorante, né? Quando você aperta, por favor, também não olhe de frente para o desodorante e aperte para ver o que acontece. Pelo amor de Deus, o olho de vocês vai ficar ardendo de maneira muito agressiva, tá? Mas quando você aperta 2 válvulas que liberam um líquido e libera esse gás em alta pressão. Quando esse gás ele encosta nesse líquido, a velocidade do gás é tão alta que ele explode essas gotículas do líquido e forma esse aerossol. E por isso que você vê essa fumaça, não é fumacinha, né? Porque fumaça a gente sente que está pegando fogo. É essa névoa que você vê saindo do desodorante, né? É lógico, o desodorante tem uma série de coisas. Tem uma parte que dá o cheiro, o odor, os aromatizantes. Você tem uma parte que são as partes voláteis que fazem carregar esses aromatizantes. Tem outra parte que
o líquido que vai, de fato, se agregar ao seu sovaco ou pé, dependendo, que hoje em dia tem desodorante para pé, que vai Ô, se professor, agregar... Oi? e se aquecer? Eu ouvi dizer que é perigosíssimo também se aquecer esse negócio. Isso! A gente vai falar até sobre isso. Ah, Você tá. pode fazer até uma brincadeira. É segura, tranquila. Peguem uma bacia de água, enchem de água, lógico. Peguem um copo vazio, vira ao contrário e encosta nessa água. E com as duas mãos você segura o copo. Não deixa o copo levantar da água. Inicialmente o copo vai estar frio, mas você vai transferir o seu calor para o copo vai transferir o calor para o gás. Quando você transfere o calor para um gás, você está recebendo essa energia do seu corpo para o gás, ele começa a vibrar mais, você começa a ter expansão dos gases. Então, do nada, você vai ver do nada começar a sair bolhas do copo pela parte de baixo, dentro da água, porque o gás expandiu. Então, e por isso que é perigoso você aquecer desodorante, porque quando você aquece um recipiente, ele fica em alta pressão, já está em alta pressão, só que ele tem esse limite, tipo, um pouquinho a mais ele aguenta, mas se ficar muito a mais, ele explode. Por quê? A pressão é tão alta que as características dos recipientes, eles não aguentam essa pressão excessiva. Então, ele simplesmente quebra, só que quebra explodindo em alta pressão. Por isso que é extremamente perigoso fazer isso. E pior situação, você ainda está botando calor. Se você está botando calor no recipiente, se ele explodir e é um gás e ele for inflamável, e o desodorante é um gás, tem uma parte inflamável, além de explodir, ele vai pegar fogo ainda. Ou seja, vai ter uma expansão muito mais agressiva. Então, por isso que não se deve aquecer, mesmo vazio, não se deve aquecer nenhum plástico desodorante, tá? É extremamente perigoso. E nem apertar o desodorante próximo do fogão, que pode haver uma explosão também, né? Então, por estar próximo, ele não vai explodir, a não ser que você bate de fato todos os desodorantes no fogo. Mas se você apertar esse gás, eu já fiz essa brincadeira, tá? Tanto é que eu queimei minha mão, meus pelos da minha mão por causa disso. Eu fui brincar, né? Criança é um problema. Então não façam isso, não deixem nenhuma criança fazer isso. Fui brincar com fósforo e desodorante. Botei fogo, apertei o fósforo, o desodorante na direção do fogo, o fogo foi. E legal, o problema é que o fogo voltou. O vento veio ao contrário, o fogo voltou e queimou meus pelinhos da mão. Então, queimaduras podem acontecer devido a isso, tá? Entendi. Tá, mas Professor, diga. vem nas instruções, no rótulo desse desodorante dizendo que não é para jogar no incinerador. Né? Eu não Pela mesma sei, ideia. pela mesma ideia, né? Então, Porque mesmo pode... vazio, existe um gás ali ainda em alguma pressão residual. Então, se gerar calor, ele vai explodir, tá? Entendi. Para ter curiosidade, toda explosão é ruim contra fogo? Cara, existem algumas técnicas, tipo, já vocês viram há muitos anos atrás que teve aquele invasão no Iraque, né? E os iraquianos botaram fogo no petróleo, né? Vocês já lembram disso? Tem alguns anos atrás. De Época quê? do Bush. Eu não lembro. É o que Então, você falou? que teve quando teve o 11 de setembro, o Bush mandou atacar o Iraque porque dizia que o Iraque tinha bombas biológicas, sei lá o quê. E quando ocorre uma invasão ao Iraque, a primeira coisa que eles fazem é queimar todos os postos, botar fogo em todos os postos de petróleo, tá? Então você vê o filme, tem um que é Soldado Anônimo, mostra bem isso que acontece. Vocês acham que como é que se apaga fogo de petróleo? Vocês têm alguma ideia? Tampando, não sei, tirando oxigênio, em contato com oxigênio. Beleza, é uma das formas. Mas como você faz? Você não pode jogar água. A água não vai apagar o fogo do petróleo, né? Vai espalhar, né? Não, a água não vai conseguir. É muito calor gerado. É muita pressão ali. Então você não consegue jogar água ali. Você não consegue. Poderia jogar areia? Poderia, mas também não consegue. A pressão empurrando é muito forte. Beleza. CO2, pô, cara, vai chegar perto dali, você não consegue chegar perto, porque é muito quente. Cara, por incrível que pareça, você pode achar que é surreal, mas eles simplesmente explodem o poço. Onde estava pegando fogo, joga uma bomba ali e ali explode. Pela explosão, você apaga o fogo.
Porque na explosão você gera um vácuo, né? Porque você tira o ar ali presente e assim, a explosão você acaba com o fogo dali presente. É coisa de doido, Então mas é legal. Então é basicamente assoprando. Apaga o fogo assoprando. Isso, pode ser que é isso mesmo. Mas é um assopro gigante, não é isso? Isso mesmo. Uhum. Então, pra você ter ideia, parece complexo que ele tá falando aqui do desodorante, né? Mas se vocês pensarem, é o mesmo processo da nebulização. Só que assim, um é em alta pressão, né, que é o desodorante, e você tem o de baixa pressão, que é a nebulização. Que é a mesma ideia. Você tem um líquido lá que vai ser onde tem um remédio, vai fazer aquele efeito na bronquite, coisa e tal. Mas como é que esse remédio vai chegar dentro do seu pulmão? Basicamente, você joga um ar passando, gerando bolhas embaixo. No que a bolha sobe e explode, ele levanta um líquido e esse líquido é carreado para o nosso pulmão. Então, é o mesmo processo. Só que um é em alta pressão, outro em baixa pressão. Tanto é que na nebulização você molha todo o rosto, além do pulmão junto, né, que é o ideal. E aqui você molha o sovaco, né? Mas assim, molha, né? Mas aí vem as curiosidades. Por que se fala para ter uma certa distância do bico do desodorante para o nosso corpo, né? Não sei se vocês já fizeram essa... Não façam, tá? Pelo amor de Deus, de novo. Mas alguém por acidente pode ter feito. Se você botar muito perto, o que acontece com o sovaco? Fica molhado. Ele, tipo, queima, tipo, Queima. arde, assim. Isso mesmo. Essa ardência é queimadura. Só que a queimadura ela é causada pela baixa temperatura. Sim, você pode sofrer queimaduras por baixas temperaturas também, tá? Então, Fica gelado. porque quando você tem essa expansão desse gás, você tem uma queda brusca de temperatura. A gente vai falar sobre isso no decorrer da matéria. Mas pela queda brusca de pressão, né? Você simplesmente queima a pele por baixa temperatura. Tá? Então é por isso que também quando você fala em CO2, você tem um bocal todo de plástico e você tem que segurar sempre numa região. E a outra região que recebe o gás fica parece aquele gelo branquinho, né? Neve. Por quê? Baixa temperatura, liquefez e solidificou a água presente no ar, né? Então você tem essa queda de baixa temperatura, isso pode causar queimaduras graves, tá? Então, por isso que fala sempre, mantenha uma distância segura do gás propelente, porque evitar queimaduras, tá? Então, essa é a ideia. Bom, então vamos para a matéria. Pressão. Então, basicamente, o que seria pressão? Existem várias formas, né? Pressão, basicamente, é quando você tem uma partícula se chocando contra uma parede interna de algum recipiente e este recipiente exerce uma pressão contrária e você consegue medir essa pressão, né? Então, você consegue medir e dizer qual é uma certa unidade da força em uma determinada área. Então, isso determina que seja uma pressão, tá? Essa relação no qual denominamos pressão, ela é diretamente proporcional ao número de choques por unidade de área. Ou seja, se eu botar no mesmo volume 1 mol de gás e 0,5 mol de gás, quem vocês acham que vai gerar mais pressão? O que tem 1 mol ou o que tem 0,5 mol? Um mol, eu acho. Perfeito. Por quê? 1 mol, em termos de número de moléculas, é um número muito maior que 0,5. Ou seja, eu tenho o dobro de moléculas, são 0,5, se chocando com a parede de um recipiente. Então, se você tem o dobro disso, você também tem um dobro de pressão normalmente ocorrendo ali, tá? Então, essa é a ideia, porque aqui falando, ela é diretamente proporcional ao número de choques por unidade de área, tá? Então, você tem muitas unidades existentes, né, para medição de pressão, né? Você tem medidas para calibração de pneus de bicicleta ou de carros, previsão do tempo, tem outro tipo de pressão. Então, vocês podem ver que tipo. O normal que vocês vão ver é 1 atm, ou seja, uma atmosfera, que é basicamente o que nós temos aqui no Rio de Janeiro, a nível do mar. Só que ele também pode ser trabalhado com 760 milímetros de mercúrio. Tá? Ou vocês podem ter outra unidade, que é o 760 torr. Então, é uma unidade de pressão. Outro que vocês, de fato, vão trabalhar é mais na física. Acho que é mais na física do que na química.
é a unidade Pascal, que é um atm é 10 a quinta Pascal, que também equivale a 1 bar. Então, 1 atm é igual a 1 bar também. Naquela famosa regra de 3, a gente pode fazer essa relação. 1 atm 1 bar, ou 1 atm 10 a quinta, 1 atm 660 torr, por aí vai, tá? Então, são essas unidades que normalmente são trabalhadas e essa unidade de conversão também. Isso aqui pode ser usado na regra de 3 também, tá? Então, isso acaba sendo importante. Não precisa gravar. O único que você tem que gravar, de fato, é essa relação ATM, 660 milímetros de mercúrio, que acaba caindo bastante. O resto, eu acho que não precisa gravar, não. Não vi essa decoreba, de fato, acontecer, não, tá? Porque muito já ficar gravando isso aí. Características de gases. Quais seriam, né? Vocês conseguem comprimir o gás com grande facilidade e eles conseguem preencher qualquer espaço disponível e não possuem volume fixo. Eu posso ter, se 1 mol em 20 litros, posso ter 1 mol em 5 litros, vão ter pressões diferentes, tá? Mas é a mesma quantidade de número de mols. Os gases têm uma grande facilidade com relação a qualquer outra substância de se misturarem, tá? Então, se eu botar qualquer mistura de gás, eles vão se misturar rapidamente, né? E com grande facilidade, porque você tem um certo distanciamento entre as moléculas, que é uma das grandes vantagens e desvantagens dos gases que a gente pode falar. Tanto você não consegue dizer onde estão localizados de fato cada molécula de um gás, porque ele é muito caótico. Por exemplo, dessa figurinha aqui, vocês veem como é que fica aquela coisa doida, tipo, você não consegue de fato separar e dizer uma partícula vai estar em certo lugar em certo determinado de tempo, não tem como saber. A maioria dos gases são compostos moleculares, que quer dizer, eles não estão somente na forma atômica, eles estão tipo, você falar oxigênio, não é só o oxigênio, é o O2. Se eu falar hidrogênio, é H2. Se eu falar em cloro, é Cl2. As únicas exceções que de fato tem são os gases nobres. Os gases nobres estão na forma atômica e na forma gasosa e não estão na forma molecular, tá? Lembrando, forma molecular, para caracterizar a forma molecular, eu tenho que ter mais de um átomo presente e estarem ligados um ao outro, tá? Então, exemplos de gases: nitrogênio, argônio, é um gás nobre, o CO2, que é o dióxido de carbono, o oxigênio, metano, propano, butano. Tudo bem que então também pode ser o propano, tá? Mas isso é o propano. E vai por aí. Então, você tem esses caras aqui. Vocês podem ver, aqui vocês têm um choque determinado na situação A, mesmo número de moléculas em certo volume, e um volume menor, o mesmo número de moléculas. Ou seja, gases são extremamente comprimíveis, compressíveis, no caso, tá? Então, você tem alguns gases, alguns elementos que já são conhecidos por estarem sempre na forma gasosa, com grande facilidade, né? Então, assim, esses elementos, nas condições normais de temperatura e pressão, eles são encontrados na forma gasosa e, normalmente, eles se encontram na parte superior à direita da tabela periódica. Então, quem seria? Hidrogênio. Pô, professor, hidrogênio está na esquerda. Cara, hidrogênio é um cara que ele é meio avoado. Ele pode ficar aumenta à esquerda, aumenta à direita, depende da tabela periódica, tá? Então, mas ele é um cara meio doido. Vocês têm aqui os gases nobres, né? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. Nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro. São esses que você costuma encontrar na forma gasosa. O iodo também, mas ele é um pouco mais difícil, tá? Mas o iodo você encontra também na forma gasosa. Mas, normalmente, ele é encontrado na forma de um sólido, tá? Então, devido a isso, é difícil você dizer a densidade de um certo gás, né? Porque você pode ter densidade de um gás em alta pressão diferente de do mesmo gás em baixa pressão, né? Então, mas densidade basicamente se mede como a massa que está dentro de um certo volume dividido pelo volume, tá? Então, se eu tiver 1 mol em 10 litros, a densidade vai ser 1 sobre 10, ou seja, 0,1. No caso é isso falando de mol, né? Perdão. Eu posso ter 100 gramas de um gás em 10 litros, então eu teria 10 gramas por litro, então essa seria a densidade, tá? Mas eu posso ter esses mesmos 5 gramas
em 5 litros. Então, já tem uma outra unidade presente, né? Que são aqueles 20 gramas por litro, tá? Então, vocês podem ter mesmo volume, né? Mas se forem substâncias diferentes, vão ter pesos diferentes. No exemplo que é uma bola de borracha, uma bola de borracha, né? E você pegar uma bola de boliche. Se tiver o mesmo volume, até bola de boliche é um belo exemplo disso, né? Você tem mesmos volumes, mas pesos diferentes, porque tem materiais diferentes na bola de boliche, tá? Você tem aquela bola de boliche de 6 quilos, bola de boliche de 16 quilos, e tem o mesmo volume. Então, esse é o exemplo de que você tem variação de densidade, tá? Um belo exemplo. Os gases, eles têm uma densidade muito mais baixa que os sólidos e líquidos, né? Exemplo que a gente pode colocar é a água, né? A água, ele tem uma forma líquida. 1 mol de água pesa 18 gramas. Nós sabemos que a densidade da água é 1 grama por ml, então nós temos 18 ml. Porém, se eu pegar todos esses 18 ml, aquecer e jogar na forma gasosa, eles vão ocupar um espaço de 22,4 litros. A gente vai nas condições normais, tá? De 1 atm e pressão, 1 atm e temperatura ambiente, tá? Então, eles vão ocupar 22,4 litros. Então, você tem uma variação absurda de volume e isso mostra que tem uma variação grande de densidade, tá? As densidades desses gases são altamente variáveis porque dependem de várias condições. Já coloquei anteriormente, né? Mesma massa em volumes diferentes, então você tem densidades diferentes. Alteram de volume significativamente com a variação de temperatura. O exemplo que eu falei com vocês é pegar aquele copo vazio e virar na água e botar a mão, você vai ver que ele vai expandir rapidamente. Isso acontece de fato, tá? É um belo experimento para fazer em casa com segurança e tranquilidade, tá? Então, exemplo que vocês podem ter é o balão de gás, né? Imagina, você vai assoprando. Quando ele vai ficando maior, né? Você tem mais dificuldade de jogar mais ar e você acaba jogando, então você acaba tendo aquele gás em alta pressão. Uma hora que você chega ao limite dele, né? Do balão, ele explode, tá? E faz aquele barulho. Esse barulho, basicamente, é todo o gás expandindo em alta velocidade. É legal. Lógico, não façam vídeo de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Então, quando estudamos um gás, podemos medir e estabelecer relações entre as seguintes grandezas. Nós podemos falar de pressão, nós podemos falar volume, normalmente fala volume em litro. Nós podemos falar de temperatura. Essa parte, tome muito cuidado, porque quando a gente fala de temperatura de qualquer substância, quando fala em conta, nós falamos sempre em Kelvin. Não é grau Kelvin, é só Kelvin, tá? Então, é importante saber disso. É importante saber fazer a conversão de graus Celsius para Kelvin, que é a coisa mais tranquila do mundo, que é basicamente você acrescentar 273 unidades na temperatura em graus Celsius e você tem a temperatura em Kelvin dele, tá? Outra coisa importante é saber a quantidade de matéria, ou seja, saber o número de mols que eu estou trabalhando, tá? Então, existem algumas relações que também tem que saber. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos, que são 1.000 ml, tá? Então, você tem 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá bom? Tem um erro aqui. Tem um erro aqui gigante, tá, galera? 1 centímetro cúbico não são 1.000 ml, tá? Porque não tem essa relação direta aqui, não. 1 centímetro cúbico é 1 ml, tá? Perdão, tem um errinho aqui, bobinho. Mas tem um errinho. As relações meio que tem que se saber, tá? Isso aqui é meio que uma decoreba. Esta relação aqui de conversão de graus Celsius para Kelvin, tem que saber. Não vai aparecer lá bonitinho pra gente na hora do vestibular. Então, você como é que converte Kelvin em graus Celsius? Basicamente é só fazer essa conversão aqui. Se temperatura em Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273, é só pegar aí 273 e jogar para o outro lado. Então, para obter temperatura em graus Celsius, eu só tenho que subtrair 273 unidades da temperatura em Kelvin, tá? Então, vamos para a nossa primeira relação, primeira lei, a lei de Boyle. O que ele fala? Para uma quantidade fixa de gás, a temperatura constante, o volume é inversamente proporcional à pressão, tá? Lembrando, sempre que a gente faz um teste comparativo, onde nós
sempre temos muitas variáveis, ou 3 variáveis, tem que sempre tentar garantir uma variável constante, tá? Então, aqui no caso, a gente faz a temperatura constante. O que quer dizer? Em qualquer situação que eu coloque uma certa substância, a temperatura é a mesma, tá? A gente fala temperatura constante. Então, nós temos P1, V1 igual a P2 de V2. O que isso quer dizer? Vamos ver a situação aqui Nesse exemplo aqui. Na situação 1, eu tenho uma certa pressão em um volume 1. Beleza. Quando eu diminuo o volume para um volume 2, no caso aqui é 1 sobre 2, né? A situação 2 é metade do volume. Olha o que aconteceu com a pressão. A pressão aumentou. Ou seja, se eu mexer no volume para menos, a pressão tem que aumentar, tá? Então, essa é uma relação, a gente pode falar que ela é inversamente proporcional, né? Porque, em teoria, se eu diminuo um, o outro tem que aumentar. Então, são inversamente proporcionais, tá? Então, essa é a relação que a gente tem. Então, aplicar a pressão em um êmbolo de seringa selada aumenta a pressão e o volume do gás diminui. A gente pode fazer essa brincadeira aqui. Se exagerar nessa brincadeira de pressão, você simplesmente vai ali fazer as coisas. Então, isso não é a ideia principal do teste. Então, essa relação aumenta a pressão, diminui o volume, tá? Então, aqui nós temos um exemplo que é qual? Na situação, eu tenho um volume de 1 litro e a pressão de 1000 milímetros de mercúrio. Então, se eu fazer a conta de pressão, basicamente volume, fazer essa lei de Boyle, volume vezes pressão, vamos fazer essa continha, né? Pra vocês verem como funciona. A gente falou aqui, P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2. Lembrando, não há perda de moléculas, tá? Na situação 1, eu tenho 1 litro vezes 100 de mercúrio, milímetros de mercúrio. Na situação 2, eu tenho uma pressão de 200 milímetros vezes um volume de 0,5 litros. Então, se fazer a conta que vai dar 100, vai ser igual a 100 também. Ou seja, a multiplicação se mantém constante, tá? Então, essa relação se mantém. Seria uma força, né? Pressão vezes volume. Então, você tem essa relação se mantendo constante, mesmo que eu altere alguma coisa, a multiplicação sempre vai dar a mesma, tá? É uma relação constante, quando não há perdas de material ou de moléculas, tá? Então, para uma quantidade fixa de gás sob pressão constante, o volume varia linearmente com a temperatura. Então, aí você tem uma relação diretamente proporcional. Nessa brincadeira que faz o quê? Eu tenho um recipiente no volume 1, temperatura 1. Se eu aumentar por uma temperatura 2, o volume vai tender a aumentar. Por quê? Lembrando, quando aumenta a temperatura, maior a agitação das moléculas, mais pressão elas exercem e o volume vai aumentar, né? Porque a pressão tem que ser constante, eu tenho que manter a pressão sempre igual. Então, por isso que aqui é uma relação diretamente proporcional e por isso que a gente fala que ela é linear. Por quê? Se aumenta a temperatura, o volume tem que aumentar proporcionalmente, porque é uma relação de razão, né? A razão tem que ser mantida constante, tá? Então, para se manter constante, se eu mexer na temperatura, para manter a constância, o volume tem que ser alterado de maneira proporcional, tá? Existe uma outra lei, a lei de Charles, ou a primeira lei, que ela fala: um outro tipo de transformação pode ocorrer no sistema gasoso, a transformação isocórica, durante a qual o volume do gás se mantém constante, enquanto a pressão e a temperatura variam. Para uma quantidade fixa de gás sob volume constante, a pressão varia linearmente com a temperatura. O que isso quer dizer, né? Se eu tiver que manter o mesmo volume, lembrando, se eu aquecer, as moléculas vão se agitar, mais pressão elas vão exercer. Para eu manter o mesmo volume, eu tenho que exercer uma pressão contrária maior, tá? Para manter o volume constante. Por isso que a gente normalmente fala que é uma relação direta. Lembrando aqui, exemplo aqui, eu tenho o mesmo volume, no momento que aumentar, eu tenho um pezinho que aplica uma certa pressão contrária,
Quando eu aquecer, eu vou aumentar a pressão. Para eu manter aquele volume constante, eu tenho que manter 2 pezinhos em cima. Então, eu tive que aumentar a pressão no sistema para manter o volume constante. Então, essa é a ideia da relação temperatura e pressão. Lembrando, uma relação direta. Porque as razões têm que ser constantes. Então, para isso, para manter uma razão constante, se eu de aumentar um, eu tenho que aumentar o outro proporcionalmente também. Sei demais. Então, nós temos 3 leis que a gente pode falar. Isotérmica são transformações. Você não tem variação de temperatura, então você tem a temperatura igual a temperatura é constante. Então você tem uma relação que é inversamente proporcional, né? P1V1 igual a P2V2, multiplicação. Quando eu mantenho a pressão constante, eu tenho uma relação isobárica, porque quando fala de bárica seria aquele bar, né? Então é pressão. Uma relação diretamente proporcional. Se aumentar a temperatura, o volume tem que aumentar proporcionalmente também. Você tem uma relação isovolumétrica ou isocórica. Eu fiz trabalho com isovolumétrica. Isocórica eu não trabalho muito com esse nome, não. Mas pode aparecer, né? E quer dizer que é volume constante. Você tem normalmente uma relação direta, que se aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar a pressão do sistema também. Todos eles vêm dessa relação aqui, que é P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. São 3 variáveis. Lembrando, para se descobrir essa variável aqui, essas 3 relações, trabalhou-se primeiro com constâncias de algum deles, tá? Então, como é que eu vou gravar isso aqui? O famoso PVT Povotó, tá? P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2, tá? Isso é o PVT Povotó. É Povotó porque seria o P0 V0 T0, que é o final, tá? Aí, PI seria pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial, tá? Por isso que fala PVT Povotó, tá? Vamos falar agora sobre volume molar. Galera, se vocês não estiverem entendendo, me travem, porque a gente vai correr, hein? Pelo amor de Deus. Professor, Diga. professor, só me fala então por que você falou que aí no PVT, no Povotó, é 0, mas na verdade tem 2 aí. Então, normalmente a gente fala PVT Povotó por uma simples situação. Ah, tá. O que acontece? É PI, que é pressão inicial, vezes volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Por isso que é PVT, tá? Certo. Ele é igual à pressão final, que é o P0, é o PO no caso, né? Que é o término, vezes V0, VO no caso, né? Volume final, dividido pela temperatura final. Tá? Por isso que é PVT Povotó. Não, até aí eu entendi. Mas então por que em cima tá 2 e não tá 0? Aí é. É que é P1, V1 é situação 1. Quando é o 2, é a situação 2. Entendeu? Ah, entendi. Mas é um inicial e o outro é final, então. Isso mesmo. Valeu. Eles podem inverter também, não tem problema nenhum. A ideia é o quê? Toda a situação 1 fica de um lado, toda a situação 2 fica de outro lado nessa relação. Pressão vezes volume dividido pela temperatura. Isso que não pode ser alterado. Pressão vezes volume dividido por temperatura. Eu posso comparar 3 situações, tá? Pode botar várias situações aparecendo, a relação é P1, pressão, volume sobre temperatura. Então, eu posso ter uma outra situação aqui, seria P3, né? P3... Né? Oi? Então seria PVT, Povotó e PVT. Pode falar, mas normalmente a comparação normalmente sempre são entre 2, tá? Comparação entre 3 começa a complicar a vida, tá? Então, a complicação da vida não vai cair no vestibular direito, mas vocês já sabem que pode aparecer uma terceira situação também, tá? Então só para concluir aqui, professor, para tirar minha dúvida. Se é pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial, né, que é igual a pressão final vezes volume final dividido por temperatura final, a terceira situação seria o quê? Seria uma intermediária? Podem falar início, meio e fim, entendeu? Como que eles podem fazer? Quais são as brincadeiras que eles podem fazer? Eles vão te dar 3 situações e perguntarem onde está a situação isotérmica, onde está a situação isobárica, onde está a situação isovolumétrica.
Ou pode perguntar, nestas 3 relações, ocorreu perda de algum gás? É a mesma quantidade de gás nas 3 situações? Por quê? As 3 situações, se não ocorrer perda de gás, as 3 situações têm que ser iguais. Por mais que sejam pressões diferentes, volumes diferentes, temperaturas diferentes, se é a mesma quantidade, mesmo número de mols de um gás, essa situação não tem por que alterar. Entendeu? Então, eles podem fazer esse exemplo. Das 3 situações, pedem. Eu tenho a mesma quantidade de gás ali presente? Eles podem fazer isso. Então, a ideia é, se você fizer e as 3 derem iguais, mesmos valores, quer dizer que você tem o mesmo número de mols, mesmo número de moléculas nas 3 situações. Então, eles são iguais. Eles são iguais, porém, em situações diferentes. Entendeu? Entendi. Obrigado, professor. De nada. Lembrando aqui, né? Porque aqui a gente não completou a fórmula, tá? Inicialmente, você tem aqui o mesmo número de mols para todos eles, tá? E vai terminar de completar essa fórmula aqui. Mas aqui já é o inicial. PVT por Votó é o que vocês meio tem que gravar, porque eu nunca vi essa fórmula cair no vestibular. Meio tem que gravar, mas PVT por Votó acaba gravando, né? Uhum. Então, seguir viagem. Agora vamos falar sobre volume molar. Eu já falei com vocês anteriormente sobre isso, que, obviamente, o volume molar de gás é o volume ocupado por um mol de qualquer gás a uma determinada pressão e temperatura. Porém, nas condições naturais de temperatura e pressão, que é basicamente um ATM, se eu lembro bem, é 25 graus Celsius, posso estar enganado com relação à temperatura, mas se eles farem nas condições de CNTP, um mol de qualquer substância, na forma gasosa, vai ocupar um volume de 22,4 litros. Tá? Isso não altera se estiver na CNTP, independente de qual gás que seja. Tá? Pode ter o gás mais pesado que existe e o gás menos pesado que existe. Se estiver na forma gasosa, na CNTP, eles vão ocupar sempre 22,4 litros. Tá? Então, essa relação não muda. Princípio de Avogadro, né? Volumes iguais de quaisquer gases nas mesmas condições de pressão e temperatura apresentam a mesma quantidade de substância em mol ou moléculas, tá? Então, volume molar é basicamente igual volume sobre Nzinho. Lembrando que esse Nzinho aqui é o número de mols, tá? Então, vocês vão ocupar sempre a mesma quantidade, então você tem um volume molar idêntico também. Então, vamos continuar agora para a lei dos gases ideais, tá? A equação de estado que resume todas as relações que descrevem a resposta de um gás ideal a mudanças de pressão, volume, temperatura e de quantidade de matéria é o PV igual a nRT, tá? Lembra que aquele PVT por Votó que a gente falou anteriormente é pressão vezes volume dividido pela temperatura é igual ao número de mols vezes R, tá? Lembra que ele falou PVT por Votó? Vamos esquecer o por Votó, só trabalhando no PVT. PVT é esse cara aqui. Então, você tem uma relação desse cara aqui com número de mols e um R, que é a constante dos gases ideais, tá? Então, esse R, ela não se altera. Porém, de acordo com a pressão que é trabalhada, o valor de R muda sim, tá? Se você trabalhar com pressão em termos de ATM, o R vai ser o 0,082. Se você trabalhar com R, que foi em Pascal, no caso quilopascal, você vai trabalhar com o valor de 8,31. Se você trabalhar em Torr, o R vai ser 62,3, tá? Fiquem tranquilos que normalmente isso aqui aparece no vestibular, bonitinho, porque gravar isso aqui é complicado, é chato. Mas que o mais cai é o 0,082, tá? O que mais vai aparecer, tá? Neste caso, PV igual a nRT, você trabalha com temperatura em Kelvin. Pô, professor, por quê? Você consegue ver gases a temperatura de 0 graus Celsius continuam gasosos. Pô, se você trabalhar aqui com 1 grau Celsius, imagina, quero a pressão em um certo volume de uma certa quantidade de matéria
Que já sabe qual é, a temperatura de 0 graus Celsius. Se você botar um 0 aqui, graus Celsius, você zera tudo, né? Então, em teoria, 0 graus você não tem substância. Então, por isso que se trabalha com Kelvin, tá? Kelvin é a melhor resposta de variação com relação à temperatura. Ah, professor, quer dizer que em 0 Kelvin você não tem substância? Porque o 0 Kelvin existe. O problema é que 0 Kelvin nunca foi atingido de fato, mas já foi provado que lá perto do zero, você ainda assim tem a substância e ela é meio furada a 0 Kelvin, tá? Ou seja, vão ter que inventar um outro valor para poder calcular quando se chegar a 0 Kelvin, tá? Ô, professor, Diga. existe algum meio da gente saber qual dessas três a gente vai usar? Se é o 0,082 ou o 8,31? Tem como a Então, gente saber? normalmente, eles vão falar... quando você trabalhar com essa pressão, né? Ah, determine o volume de certa quantidade de substância, determinada temperatura, a tanto de pressão. Ou ele vai falar ATM, ou ele vai falar quilopascal, ou vai falar em torr. Normalmente ele fala em ATM. Ele falando, mas se ele não falar, eles podem te colocar as três ali. Colocando as três, você vai saber mais ou menos quem é o cara que você vai usar, tá? Pela pressão que ele te colocou. Então, logo de cara, ele não te dá tão facilmente, não, porque ele pode dar volume, o N, o R e o T, e você tem que excluir a pressão. Então, de acordo com o R que ele te colocar, você tem que dar a resposta da pressão de acordo com esses carinhos. Mas essas unidades aqui do lado, quilopascal, litro ATM, mol, Kelvin, eles vão te dar, tá? Isso, de fato, a gente tem que colocar para vocês as unidades deles. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Mas eles vão falar tudo para vocês. Se não falar, ou tem uma pegadinha ou tem algum erro na questão. Mas eles sempre tem que falar, tá? Entendi, Então, fiquem obrigado. tranquilos com isso. Valeu, obrigado. Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Determine o volume ocupado por 10 mol de um certo gás X a 273 graus Celsius a 2 atm de pressão. Então, o que eles falam? Que o R é igual a 0,082 e esse R ele vem de onde? 22,4 atm litro dividido por 273 mol Kelvin, tá? Então, aí que você tira o 0,82, tá? Quando fala em atm. Tá, isso aqui é a parte que... bobeirinho, mas apareceu aí. Ele quer o volume, né? E fala a pressão. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Ele quer... a pressão ele fala que é 2. Vezes o volume. O volume ele não diz quem é. Eu quero descobrir o volume. Ele é igual a 10, que é o N, mol, vezes 0,082, que é o nosso R, que já colocou aqui pra gente bonitinho, vezes a temperatura. Temperatura em Kelvin, vem a primeira pegadinha. Lembrando, como é que eu converto temperatura de graus Celsius para Kelvin? Eu basicamente pego o grau Celsius mais 273 também. Epa, de novo, tem besteira. Só fazer isso, né? Então, o que eu tenho? Vou isolar o volume. Volume é igual 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 0,082 vezes quem? 273 mais 273 4, 5, 4, 6. Se estiver enganado, me falem, pelo amor de Deus. Então, o que eu tenho aqui? Volume igual 5 vezes 0,82, que é basicamente eu tenho 0,41, tá? Porque 8 vira 40. Perdão, fiz besteira. Ou não? Não, fiz certo, 41. Beleza. É esse cara. Vezes 546, tá? Volume igual. Eu vou arredondar para 40 só para ver, porque assim, normalmente vestibular você vai ser múltipla escolha, tá? Então eu posso rodar isso aqui para 40, tá? O que chegar mais próximo, né? Você falou naquele dia. Isso. Eu posso botar 40 até 546, mas vou botar só o 0,4 aqui bonitinho. Então isso vira quanto? 4 vezes 6... 24, né? Sobe 2. 4, 4, 16 mais 2, 18, sobe 1.
4 vezes 5, 20. 21. Só que eu tenho duas casas, né? Ih, eu fiz besteira. Ou não? Não, Fiz besteira não. uma casa só. É uma casa só, que eu botei 0,4. Beleza. Então é isso. Mas o quê? Volume, ele fala que é em litro, tá? Volume das... Aqui toda a resposta que vai colocar de volume é em litro. Pelo amor de Deus, tá? Então eu tenho 218,4 litros. Se eu fosse colocar esse umzinho aqui, aí vem a sagacidade. Se eu preciso colocar de fato, a sagacidade vem onde? Eu tenho que somar aqui 1%, né? Porque a gente 0,1 seria 10%, 0,01 seria 1%. Então, 1% desse cara, 1% de 100 seria 1. Então, aqui eu tenho 5,46. É só somar isso ali. Você está fazendo isso porque você arredondou, né, professor? Isso, porque eu arredondei. Mas eu vou colocar esse 1 aí. Porque assim, existem uns truquezinhos bem marotos para resolver essas questões. Eu separo, destrincho ele em duas contas simples, só somar os dois. Isso aqui vira o quê? 3,86 litros. Se eu pegar a calculadora, vocês verem que a brincadeira que eu fiz funcionou, tá? O que ele fala? Ele fala em 0,41 vezes 546. Olha só. Deu igual. Então, assim, não use calculadora. Ajuda bastante, mas também atrapalha. Porque o raciocínio, de fato, ele perde um pouco, tá? A velocidade de raciocínio. Então, a brincadeira, assim, viu isso aqui? Separa em dois. Porque separa em dois, só somar eles, não tem problema nenhum, tá? Só que você separa como, né? Você tem duas situações, que o volume igual ao 0,4 vezes 546, mais o 0,01 vezes 546. Então, só somar eles, resolver a resposta. Tem mais coisa? Eu vou separando, tá? Não tem problema nenhum. Resolve a questão, tá? Então, essa é a ideia. Bom, a resposta está aqui, né? Se for completinho. Lembrando que aqui vem resolvendo a questão. PV igual a nRT e a temperatura em Kelvin igual a temperatura em graus Celsius mais 273, tá? Eu vou apagar aqui que ele meio que já colocou a resposta para vocês. Então aqui, volume que é minha incógnita, eu tenho... Assim, vocês podem destrinchar aqui, né? Que eu acabei não fazendo. Quem é o quem? Volume. É o que eu quero descobrir. Pressão, 2 atm. O N, 10 mol. Temperatura, 546. Que são de 273 mais 273. E o R é esse cara aqui, tá? 0,082 atm litro sobre mol litro, tá? Então, continuando a resolver. Vou só aplicar na fórmula, que é a coisa mais tranquila do mundo. Aí você vê que vem esse número de quebradões. Aí ele mostrando, né, aqui como é que se chega o volume em litro, né? Porque tem várias unidades aqui no R. E simplesmente vão se cortando, né? Porque ATM tem ATM aqui, Kelvin tem Kelvin aqui, o mol tem o mol aqui, vai acabar cortando, sobrando só esse litro sozinho ali, obtendo a resposta que a gente precisa, 84 litros, tá? Eu falei que era 84 mesmo? Era, né? Ou errei alguma coisa? Não, acho que era esse mesmo. Vamos seguindo. Eu fui no banheiro, desculpa. Não, a gente não teve exercício, não. É só continuando o raciocínio ali da questão. 223,84, é esse mesmo. Ah, tá, valeu. A gente não mudou, não. Só que eu não sabia... Cara, eu sou muito ruim de ver aula antes, né? Então, aí a questão já resolvia para vocês. Só que eu botando, acaba sendo mais bonitinho também. Segunda questão. Um dos poluentes mais comuns é o monóxido de carbono. Extremamente tóxico para a gente, tá? Ele mata mais rápido e de forma que a gente não percebe que o CO2, tá? Então, uma amostra contendo 4 mol desse gás exerce uma pressão de 2,46 atm a 27 graus Celsius. Nessas condições, determine o volume ocupado pelo gás. Cara, não se assuste. Aqui vai ter muito número quebrado, mas não se assuste na hora do vestibular, que não é tão número quebrado assim não, tá? Lembrando que a fórmula é qual? Só para saber se vocês não colocaram. Eu tô fazendo a conta de novo.
Aqui é PV igual a nRT. Não, mas eles querem descobrir o volume, então é uma incógnita, eu tenho a pressão. Tem uma coisa errada, botaram 10 mol, é 4 mol, tá? 27 graus Celsius mais 273, eles adoram fazer isso. Bota 27, já se assusta com o número, mas quando você soma com 273, o número dá redondo, tá? Então não se assuste com números quebrados de temperatura, tá? E o R igual a 0,082, que eles já colocaram aqui para vocês de forma marota. Então vamos para a questão. Basicamente é só substituir, né? 2,46 vezes volume igual ao número de mol, que é 4 mol, vezes o R, que é o 0,82 atm litro mol Kelvin, vezes temperatura em Kelvin, 300 Kelvin. Então, isolando o volume, jogando esse 2,46 para o outro lado, que é basicamente dividindo, você tem volume igual a 98,4 litros, que é essa multiplicação toda aqui que acontece, né? 98,4 litros, dividido por 2,46 atm mol Kelvin. Corta o mol com mol, Kelvin com Kelvin, atm com atm. Outro erro aqui bonitinho, acontece. Esse Kelvin está cortado. Você chega a um volume de 40 litros. Tá, professor? Como é que vai ser no vestibular? É conta chatinha, né? Então vamos lá. Volume igual 4 dividido. 4 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 2,46. Tá. Se vocês verem, o que eu posso fazer? Divido por 2. Não divido todos não, tá? Um de cima e o de baixo, tá? Se o 4 é dividido por 2, vira 2 vezes 0,082. Mantém vezes 300. Já que eu já peguei um dividindo, não divido todos os outros. Mas o 2,46 eu divido. Que dá quanto? 1,23, tá? E agora, o que eu faço? Quanto tá chataindo? Dá para dividir por 2? Não, porque aqui termina em 3. Porém, 1 mais 2 mais 3 dá 6. 6 é divisível por 3. E eu tenho 300 aqui, também divisível por 3. Então, 2 vezes 0,082 vezes. Dividindo 300 por 3 dá 100. Esse aqui dividido por 3 dá quanto? 0,41. Tá? Esse aqui multiplicado por 3 dá 1,23, tá? Pô, a conta tá ficando mais fácil, né? Pô, vamos lá. O que eu posso dividir agora? Oi? Não, tá ficando fácil. Tá ficando mais fácil. Repara só. 0,4182. Esse aqui, esquece o zero. Esse aqui não é o dobro desse? Uhum. Então já é uma dica, né? Então se eu pegar... deixa eu pensar aqui. Então, eu acho que meio que já pode fazer a conta aqui, tá? 2 vezes. Se aqui é 100, ando duas casas, né? Vezes 8,2. Olha como já facilitou a vida. Dividido por 0,41. Já cheguei a um número melhorzinho. Volume igual. O que eu posso fazer? Olha as sagacidades que a gente pode chegar. Se 2 vezes... posso fazer que isso aqui seja 4,1 vezes 2, né? Dividido por 0,41. Dá 8,2 ainda. Olha como eu cheguei na proximidade. Se volume igual 2... Cara, são truques, mas funciona, porque fazer a conta de cabeça ali fica chato, né? Eu posso botar 4 aqui já, né? Porque 2 vezes 2 vezes 4,1, eu posso fazer 41 dividido por 10, tá? Você não teria problema nenhum. Quando jogou para baixo esse 10, você pode fazer isso aqui. Ô, professor. Diga. Eu só não entendi ali na terceira linha de baixo para cima. Tava 2,8... Não, 2 vezes 8,2. Aí embaixo você simplificou ele, você dividiu por 2, foi isso? Para ficar Não, daqui para cá? Isso. Não, daqui para cá eu peguei esse 0,082 e multipliquei por 100. Não, de baixo. Daqui para cá?
Isso. Não, destrinchei. 8,2 é a mesma coisa que eu escrever 4,1 vezes 2. Ah, tá. Você botou vezes 2 aí. Desculpa, não tinha visto. Entendeu? Eu separei eles. Por quê? 4,1 é parecido com 0,41, tá? Eu posso fazer isso aqui. Isso aqui é dividido por 10. Valeu. E esse aqui posso fazer 41 dividido por 100. Não posso? Então, se eu inverter aqui é vezes 100. E aqui é vezes 41. Tá? Por que Mas por que entrou 100? Mas por que entrou 100? Eu vou te mostrar, olha só. Isso aqui é 41 dividido por 100, não é? É porque ele andou uma casa, não é isso? Se isso aqui é dividido, eu posso pegar esse dividido de baixo e jogar lá pra cima. Entendeu? Tá, vou destrinchar melhor. Peraí, vamos destrinchar melhor, né? Isso aqui, vamos dar. Esse aqui é uma coisa tá na casa da dezena e você pulou para casa de centena. Não, eu botei números inteiros, não botei número fracionado. 4,1 mesma coisa que 41 sobre 10, não é? Uhum. Esse aqui de baixo é 41 dividido por 100. Entendeu? Porque eu encontrei 2,41 ali. A facilidade é chegar nessa conta. Vai destrinchando, chega lá. Aí você chega numa posição que é igual. Eu posso fazer 4 vezes 41. Aqui é 41 dividido por 100, só que assim, esse 100 pode jogar lá para cima da equação, tá? Então aqui fica vezes 100 dividido por 10 dividido por 40, vezes 41, tá? Porque ela é divisível por 100, por isso que você fez isso, né? Isso. E aqui é vezes 41. As 41 se cortam, olha a sagacidade. Corta esse 41 com esse 41. Então, o que sobra no final? Volume igual 4 vezes 100 dividido por 10. Vai dar 40. Entendi. Muitas vezes é mais fácil de destrinchar. Ah, demorou um pouquinho? Cara, mas imagina fazer essa conta aqui. 2,46, 0,082 vezes 300. Cara, olha a conta chata. Às vezes é mais fácil sair destrinchando ela. Aí você começa a cortar elas. Fazendo junto com você aqui tem total sentido. Deu até pra gente ver, mas eu te confesso que sozinho eu não conseguiria fazer isso aí não, professor. Não, falei, isso aqui é muita questão de prática, porque realmente, dá para fazer de conta manualmente? Dá, não teria problema nenhum. Mas eu, muitas vezes, assim, aqui ficou grande porque esses números são muito quebradinhos. No vestibular, vai fácil arredondar tudo. Mas, ver o número muito quebrado, acha difícil fazer a conta, é fácil errar, tenta ver se vocês não conseguem destrinchar elas, quebrar elas em números menores. Quebrando em números menores, a conta fica muito mais fácil de se resolver, entendeu? A ideia é essa. Tá? Entendi. Eu fiz várias questões dentro desse gênero. Tudo bem. Podem de lá do outro fazer de outro jeito, mas usa calculadora. Entendeu? A ideia é que a gente não usar calculadora, fazer de cabeça mesmo. Tá? É mais ou menos essa ideia aqui. Mistura de gases. Temos tempinho. Com a lei dos gases ideais, a lei dos gases ideais, o que ela fala? Os gases, mesmo qualquer gás, em qualquer recipiente, mesmo sendo gases diferentes, eles não reagem um com o outro. Eles têm uma atitude de um gás ideal que é não reativo, eles não se colidem. Uma série de outras coisas podem acontecer, tá? Então, com a lei dos gases, podemos determinar muitas propriedades de um gás individual. Porém, quando nós trabalhamos com muitos gases, encontramos situações são mais no nosso dia a dia, né? Que já dão característica de um gás não ideal. Porque num gás ideal, o gás não ocupa espaço. Essa coisa mais curiosa que existe. Tá? Mas quando tem um gás na vida real, o gás ocupa um espaço, né? Então ele tira um certo volume daquele volume. É complicado. Então você encontra situações um pouco mais no nosso dia a dia, né? Nossas considerações para os níveis de poluentes do ar é um belo exemplo disso, né? Mesmo se a gente ignorar qualquer gás poluente presente, o ar limpo já é uma mistura de gás, ou mistura de gases, né? Exemplo, o ar, né? Se pensar só o ar puro, bonitinho, sem CO2, sem água, sem nada, basicamente você tem uma mistura de 21
de oxigênio e 79 de nitrogênio. Esse é o nosso ar que existe. Porém, você tem o quê? Você tem água na forma gasosa, você tem outros gases nobres ali presentes, você tem CO2 ali presente, então você tem outros gases também presentes, né? Então você deixa de ter esse ar limpo. Além de tiver poeira, entre outras coisas, monóxidos, então você não tem a situação de uma mistura ideal ou um gás puro, tá? Ou um ar limpo. Então, uma mistura de gases que não reagem em si comportam-se como um gás único puro. Por isso que a gente fala de gás da mesma mistura quando você não tem essa reação entre eles, interação entre eles, tá? Qual é o volume do gás natural, professor? Então, a gente não pode falar em volume do gás natural, né? Se a gente fala em volume do gás natural, a CNTP é 22,4 litros, entendeu? É essa a dificuldade. A gente não consegue dizer qual o volume correto de um gás. Porque lembrando, qualquer gás na CNTP, qualquer gás vai ter 22,4 litros. Isso nunca vai ser 22, isso. 22, né? 22,4. Então isso nunca vai ser alterado, tá? É o padrão, né? É padrão. Isso na CNTP. Se eu mudar a condição, eu tenho volumes diferentes, tá? Essa é a brincadeira dos gases. Eles podem ficar, se ele manter a forma gasosa, eles podem então ter qualquer pressão e qualquer volume. Essa é a coisa mais doida deles, tá? Então a gente tem uma situação aqui que é bem diferente. Se a gente misturar o gás hélio com o gás argônio, mantendo o volume do recipiente, né? Se eu pegar o hélio 2 atm e o argônio 4 atm e misturar eles no mesmo recipiente, a pressão total vai ser a soma deles, das pressões parciais. Ou seja, a pressão total da mistura hélio-argônio vai ser os 2 atm do hélio mais os 4 atm do argônio. Você tem um total de 6 atm, tá? Então, toda mistura de gás, você tem pressões parciais presentes, tá? Então, a pressão total é a soma das pressões parciais de cada gás presente naquela mistura, tá? Então, essa é a ideia. Então, a pressão total de uma mistura gasosa ou de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de seus componentes, a lei de Dalton, tá? Ou seja, a pressão total é igual à pressão da substância A mais a pressão da substância B mais a pressão da substância C e assim sucessivamente. Lembrando que a pressão do hélio é igual ao número de mols do hélio vezes o R vezes temperatura dividido pelo volume. A pressão do argônio vai ser o número de mols do argônio mantendo o R, T e volume. Ou seja, a pressão parcial exercida por cada gás é diretamente proporcional ao número de mols de um gás, tá? Se todos eles são gases ideais, PV, pressão e volume de um recipiente, igual a soma do número de mols, número de L mais o número de argônio, vezes RT. Isso vai caracterizar a pressão total, tá? É só somar o número de mols de cada um, basicamente. O modo mais fácil de expressar pressão parcial é introduzindo a fração em mol, ou seja, a fração em quantidade de matéria de cada componente. O que a gente pode falar sobre isso? Se a gente falar no ar atmosférico, eu tenho 1 atm, tá? E eu falar que eu tenho 21% oxigênio e 79% de nitrogênio, e a pressão é 1 atm, o que eu tenho? 79% da pressão total é do nitrogênio e 21% da pressão total é do oxigênio, tá? E como eles estão sempre na forma gasosa, a fração molar, o que é a fração em mol? É o número de mol da substância que eu quero descobrir dividido pelo número de mol total. O que isso quer dizer? Se eu tenho 10 mol da mistura oxigênio e nitrogênio, se a gente fala de proporção 20-80, tá? Arredondando de 21 para 20 e 79 para 80, eu tenho 20% de oxigênio e 80% de nitrogênio. Então, se eu tenho 10 mol de um gás, eu tenho essa relação dessa mistura, 2 mol é do oxigênio e 8 mol é do nitrogênio. Então, eu mantenho a fração molar deles, a fração em mol, tá? Isso a gente pode jogar para pressão. Se nessa brincadeira eu tenho essa fração em mol de cada um, eu pego a pressão total e multiplico pela fração de cada um, tá? Então, basicamente, seria isso. Então, a pressão de ar,
A pressão da substância A é igual à fração de A vezes a pressão total. Então, o que eu estava falando, se o nitrogênio é 80%, aqui vai ser 0,8. Vezes 1, que seria a pressão total, então eu tenho 0,8 da pressão total, basicamente 0,8 atm da pressão da substância A, que seria o nitrogênio. Tá? Lembrando, o X, A é igual número de mols de A sobre o número de mols total. Isso vai caracterizar a fração em mol, tá? O número total é a soma do Na mais Nb, Nc e assim sucessivamente. Então vamos para mais exercício. Um balão contém 48 gramas de oxigênio, 24 gramas de hélio e 160 gramas de SO2. Calcule as frações molares de cada gás. Para nossa alegria, já deram as massas molares das substâncias aqui, tá? Então, vamos fazer as continhas aqui. Para o oxigênio, o número de mols do oxigênio é igual, no caso do O2, é igual a massa, lembrando, né? A gente fala o número de mol é a massa sobre massa da substância sobre a massa molar. Eu tenho 48 dividido sobre 32, tá? Isso aqui vai dar quanto? Tem duas situações, né? 32 dividido por 32 mais 16. 16 dividido por 32. Isso que eu tenho, tá? 32 mais 16 dá o 48, tá? Sendo que 16 é metade de 32. Então, tem 1 mais 0,5. Isso aqui é igual a 1,5, tá? Isso aí é que 48 dividido por 32 dá 1,5? Oi? 1,5, 48 dividido por 32? 48 dividido por 32 é 1,5. Caramba, você fez de uma maneira muito sinistra, hein, professor? Valeu. Mas viu como fica mais rápido do que fazer a conta de fato? Pô, mais rápido, mas tem que ter conhecimento disso aí também, né? Para poder aplicar, né? Não é só conhecimento. Realmente é muita prática, tá? A prática leva a isso, entendeu? Essa questão são as questões que eu mais faço na faculdade, na escola técnica, aí você já vê. Mas assim, é mais questão de exercício, repetição, né? Entendi. Mas assim, não viu? Cara, chuta. Primeira coisa, eu não sabia que 48 dá certinho 1,5. Obviamente eu chutei. Pô, se eu separar, se eu separar, cara, separa, vai que. Não vai que deu certo. Deu certo. Se não desse, cara, não deu. Entendeu? Mas é um chute. É que geralmente eles também já botam para dar certo, né? Isso. Essa é a sagacidade deles. Eles botam pra dar certo. Uhum. Só que assim, não é um certo logo de cara. Dá um certo, mas tipo, pô, quebra a cabeça um pouquinho. Mas é mais ou menos assim que eles fazem. Então, continuando. 24, que é o número, é a massa de hélio em gramas, né? A massa molar do hélio é 4. Então, divide por 4. 24 dividido por 4, 6. Tá? Aí sobra o SO2, o número de mols do SO2. Aí botou 160, né? Aí já botou um número grande. Dividido por 64. Aí quebrou minha vida. Que aí é número quebrado bonito. Mas assim, o que eu poderia fazer? Não, não é número quebrado. Acho que não é número quebrado, não. Vou chutar de novo. Vamos fazer essa brincadeira. Fazer. Só que eu vou fazer diferente. 64 vezes 2 dá 128, né? 128 dividido por 64. Mas, aí sobrou quanto? 160 menos 128 dá 32. 32. Dividido por 64. Olha que legal. Isso aqui é igual a 2 mais 0,5 igual a 2,5. Fica legal, né? Então eu tenho aqui mol de O2, mol de hélio e o nosso mol de SO2, tá? Beleza. Só que ele não quer isso. Ele quer mais o quê? Ele quer as frações molares de cada gás. Primeiro eu preciso saber a N total. N total é igual à soma de todos os números de mol. Cara, como a vida é bela, né?
1,5 mais 2,5, vocês vão confiar em mim, é 4. Por quê? Meio mais meio dá 1. Mais 1, 2, mais 2, 4. 4 mais 6, então 1,5 mais 2,5 mais 6 é igual a 10. Olha que legal. Então, o número de mols total é 10. Agora, ele quer as frações molares. Fração molar, a gente bota XO2, que é a fração molar do oxigênio, tá? O que é a fração molar do oxigênio? É o número de mols de oxigênio dividido pelo número de mols total, tá? Então, aqui é mol também, perdão. Então, eu tenho 1,5 do oxigênio dividido por 10. Isso aqui é igual a 0,15. Como é mol por mol, não tem unidade, tá? X do hélio é igual a 6 dividido por 10. Igual a 0,6. Não botou X maiúsculo, perdão, é X minúsculo, tá? O X do SO2 é igual ao 2,5 dividido por 10, que é igual a 0,25. Beleza. Então, nós já calculamos as frações molares de cada um. Então, a letra A já está respondida. Tá? Agora, o que ele quer? Ele quer as pressões parciais de cada gás quando a pressão total for igual a 1000 milímetros de mercúrio. Lembrando, como é que a gente calcula a pressão de uma substância? Eu tenho a pressão total, eu quero as pressões parciais. Lembrando, pressão parcial do O2, ele vai ser igual à fração molar dele, X de O2, vezes a pressão total. Tá? Então, a pressão de O2 é igual a... Qual é a fração molar do O2? 0,15. Vezes... Qual é a pressão total? Ele já falou aqui, 1000. Pressão de O2 é igual a 150. 150 o quê? Milímetros de mercúrio, tá? Eu faço a mesma coisa para os outros. Pressão do hélio é a mesma ideia. Epa, hélio tem um E maiúsculo, né? Deixa eu ver direitinho. É igual. Falei hélio e botei 2, né? Olha que gênio. A pressão do hélio é a mesma ideia. A fração do hélio vezes a pressão total. Pressão do hélio igual 0,6 vezes 1000. Pressão do hélio igual 600 milímetros de mercúrio. Vamos terminar. Pressão do SO2 é igual à fração molar do SO2 vezes a pressão total. Pressão do SO2 é igual a 0,25, que descobriu aqui embaixo, né? Vezes 1000. Pressão do SO2 é igual a 250. Se eu fizer a soma agora de tudo isso, tem que dar 1000 milímetros de mercúrio. Epa, milímetros é minúsculo, né? Então, tá aí. Então, nós obtemos já a resposta da letra B. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo? Tranquilo. Não tá não, né? Mas fez sentido, Não. cara. Pergunta, onde está a dúvida? Tem que perguntar, cara. Não, foi tranquilo sim. Qualquer coisa, vê a matéria de novo. Chegou aqui, para e tenta fazer para depois ver a resposta. Você pode fazer isso também, porque é uma forma de você comparar o teu raciocínio. Lembrando, você pode fazer por caminhos diferentes, não tem o menor problema. A questão é, tem que obter a mesma resposta. Talvez meu caminho não é legal para você, pô, essa outra forma da tal professora é melhor? Cara, faz da tal professora. Ou tal professor também, no caso. Se você acha melhor, faz por aquele caminho. Vai resolver? O importante é resolver. O importante é você chegar à resposta correta, tá? Não, tranquilo, mas eu mesmo, particularmente, eu só tô vendo química com você. Então não sim, tudo bem. Então, só ver. Se não for legal, a gente faz outro jeito para você também, não tem problema nenhum. Não, tranquilo, valeu, obrigado.
Esse caminho aí tem volta? Todos os caminhos têm volta. Meu Deus, que loucura. Que eles podem falar sempre em fração, pressão e pedir a pressão total. Ou a pressão do recipiente que está faltando. Tem uma série de coisas que eles podem pedir em questão. A questão é a gente ver as questões de exercício de vestibular, né? Mas eles podem pedir essas coisinhas também. Tá bom? Entendi. Então, Vou refazer. não, refaçam. Qualquer coisa a gente tá aí para perturbar. Deixa eu ver se acaba por aqui, só para saber em pé estamos. Uma coisa, peraí. Porque essa é a última aula antes um recesso, né? No caso. Cara, são só exercícios agora, tá? A gente vai fazer rapidão, só para terminar. E vai passar um pouco do tempo. Já passou do tempo, né? Eu pedi até perdão de desculpa por isso. É só pra gente poder terminar a matéria mesmo para o recesso, para não voltar, quando voltar do recesso, voltar já a matéria no meio meio da questão, tá? Não, relaxa, claro. A pessoa volta do recesso faltando 2 exercícios, pô. Aí não é tão legal. Na verdade, aqui já respondeu, né? 1,5 que são as respostas. Que a gente acabou fazendo lá, mas todas as respostas aqui bonitinho. Então já tem resposta aqui para vocês. Só que assim, aqui ele não mostra que ele destrinchar tudo bonitinho, mas ainda assim mostra como é que faz, tá? A B respondendo a letra B, que são as frações molares. Da frações molares a gente descobre as expressões parciais de cada um, somando eles daqueles 1000 milímetros de mercúrio. Lembrando, aqui pode não ter colocado os milímetros, mas sempre coloque as unidades, extremamente importantes, tá? É necessário? As unidades, extremamente, porque você... É 150 o quê? ATM, 150 milímetros, 150 torr, tipo, é importante, entendeu? Porque às vezes a questão pode pedir. Bem, vocês podem não fazer a dissertativa, a discursiva, no caso, mas é bom manter o costume de sempre colocar as unidades, né? Aqui não tem unidade, tá? Aqui não tá errado não, mas aqui ideal seria ter colocado, tá? Mas a gente acaba esquecendo, na pressa a gente esquece mesmo. Eu também esqueço, eu posso falar isso, mas eu também esqueço muito isso. Então, lembrando, né? A densidade de um gás, a gente tem que a pressão vezes volume igual a massa sobre massa molar, que determina aquele número de mol, vezes RT. Se eu pegar a massa molar para o outro lado e passar o volume dividindo aqui, eu tenho massa sobre volume. Massa sobre volume é densidade, tá? Então, você pode ter uma relação de... Pega esse RT e isola, então eu tenho a densidade igual pressão vezes massa molar dividido por RT, tá? Então, eu posso ter uma relação aqui de densidade para cada coisa, né? Gramas por litro. Se eu tenho a densidade A e a densidade B e fizer a divisão entre elas, a pressão, o R acaba cortando, temperatura idêntica, tudo idêntico, só sobra a massa molar de A sobre a massa molar de B. Então, a densidade entre duas substâncias completamente diferentes, a razão delas é basicamente a razão das massas molares de cada um. Tá? Então, assim, a gente consegue determinar quem tem maior densidade ou não. Lembrando, tem que ser nas mesmas condições de pressão e temperatura, tá? E só isso. Entendi. Então, questão de vestibular. O gás hidrogênio foi utilizado no início do século em balões conhecidos como zeppelins. Aquela imagem daquele balão gigante da Alemanha pegando fogo. É um zeppelin. Esse mesmo. Atualmente, os balões de publicidade e balões para crianças são enchidos com gás hélio. Falando em gás hélio está acabando na Terra, tá? Que isso, professor? Sério? Os gases de hélio você encontra em bolsões dentro da Terra. E o hélio é um tipo de gás que ele não fica preso na atmosfera. Ele consegue sair pela atmosfera. Então, o gás hélio um dia vai acabar aqui na Terra. Não dá para fazer ele, não? Produzir, sei lá, laboratório, não sei, produzir? Cara, você tem que trabalhar com fusão, cara. É muita energia. Entendi. Dá pra fazer? Dá. O Sol faz muito isso, tá? Mas a gente não vai ter o Sol pegar hélio, né? Mas o Sol é o Sol, né? Mas o Sol ele faz fusão. Beatriz, quer perguntar alguma coisa? Não, eu só falei, então vai acabar os balõezinhos.
Cara, o balão acabar não é o problema. O problema é que vai acabar aquela voz engraçada, né? Porque já fizeram cerveja com gás hélio. Vocês estão preocupados com os balões e com as vozes? Que isso? Pô, a parte é se divertir, pô. Então vamos pra matéria. Vamos lá. Bom, vamos lá. Relativamente ao gás hélio, é incorreto afirmar que, e das massas molares, hidrogênio é 1, hélio é 4. A sua massa molar é maior que a do gás hidrogênio. E aí? Tá correto ou tá certo isso aí? Lembrando, gás hidrogênio são 2 hidrogênios colados, tá? Então, se são 2 hidrogênios, a massa molar do hidrogênio é 2. Então, a massa molar do hélio é maior que a massa molar do gás hidrogênio? Eu acho que não, hein? Acho que não, acho que não é iguais, não. Não. É maior Acho sim. que não. É? Vamos lá. A massa molar do hélio é 2, tá? Perdão, do hidrogênio é H2, tá? A massa molar é 2. A massa molar do hélio, ele falou aqui, é igual a 4. É maior. Então, a massa molar do hélio é maior que a massa molar do gás de hidrogênio. Existe uma pegadinha, porque eles falam gás de hidrogênio, tá? Mas, assim, mesmo na pegadinha, a massa do hélio continua sendo maior que a massa do gás de hidrogênio. Mas a pegadinha é gás de hidrogênio. Gás de hidrogênio é 2, porque é molécula, tá? É um gás não inflamável. Se eu pegar o hélio e botar fogo, ele pega fogo? Pega, eu acho que pega. Não pega. Não? Não, lembrando, ele é um gás nobre. Ele não reage com nada. Ah, Entendeu? Por isso que a gente fala que é gás nobre. Gás nobre é um cara que não reage. Para eu reagir o hélio, eu tenho que aplicar muita. A nobreza, Muita a temperatura. nobreza não gosta. A nobreza não gosta de pobreza. Isso aí. Então, essa energia que está me dando é pouquinho, preciso de mais. Seria mais ou menos assim. Pra vocês terem ideia, se eu pegar o argônio e tirar, o potencial dele é de 15,7, eu acho. O hélio é muito maior que isso. É 16, 18, por aí, não tenho certeza. Então, assim, é muita energia que tem que aplicar para tirar um elétron do hélio, para ele reagir, para ele ser reativo. Daí tá falando de ordem de temperatura de 10, 15 mil Kelvin. É muita energia, tá? Ou seja, 10, 15 mil Kelvin, 10 a 15 mil graus Celsius, tá? Nessa relação não perde muito, não. Então, ele é um gás não inflamável. Ah, mas o Sol queima. Mais ou menos, ele não queima, ele faz fusão. A fusão libera muita energia, tá? Ele tem densidade maior que o ar atmosférico. Vocês acham isso? eu acho que tem, porque ele não sobe. É. Para ele subir, ele tem que ter uma densidade menor. Então acho que é essa daí. É incorreta, né? Beleza, vamos lá, vamos pensar. Está certo, vamos pensar agora na resposta. A gente foi explicar isso, né? A gente falou densidade do A dividido pela densidade do B. A densidade. A gente falou que a densidade que a gente calculou antes é a massa molar do A dividido pela massa molar do B, né? Mas vamos dizer que a massa molar do A seja o L. A massa molar do L é 4. A massa molar do B, do ar, seria qual? Ou seria os puramente... Vamos imaginar a situação onde seria puramente nitrogênio. Qual é a massa molar do nitrogênio? Do nitrogênio? Ele acho que é 14, né? Porém, no ar, ele não está na forma de 14, de só nitrogênio. Ele está na forma molecular, N2. Então, é 28. Olha como é a discrepância das massas molares. Então, assim, pela densidade, a densidade do hélio é muito, mas muito menor que a densidade do ar atmosférico. Isso que eu trabalho só com nitrogênio. Se eu botar o oxigênio, a densidade aumenta mais um pouquinho, tá? Então, ele tem densidade realmente maior que o ar atmosférico? Você já respondeu, cara. Ué, então, não, né? Essa Não. daí que é... Então, essa ela é aí- incorreta, né? então é... Então, essa aqui, por enquanto,
É a nossa resposta por enquanto. Tá? Vamos ver se tem alguma outra. É meio Tem paradoxo. fórmula... Oi? Não, tô falando, é meio que um paradoxo. É incorreto é que tá correto. Não. Não, Aqui É, tem é que ele tá densidade pedindo para eu marcar maior incorreto, entendeu? que o ar. certo é Olha que o que tá ele tá pedindo errado. aqui. Não, a errada é a que tá certa, então. Isso. Ah, então é isso. É isso. Vamos lá. Tem fórmula molecular HE. E aí? O hélio não tem fórmula molecular H, não, tem? Não, né? Porque ele é um gás nobre. Ele sempre tá na forma atômica, né? Então não Isso. existe fórmula molecular. Entendeu? Outra Uhum. pegadinha. É um gás mais denso do que o gás hidrogênio. Essa eu não vou saber, não. Só se a gente fizer aí. Então, a gente fez aqui, né? A relação dele. Se ele pegar a massa molar do hélio e a massa molar do gás hidrogênio, o hélio é mais denso que o hidrogênio. Ah, então essa daí tá correta. Então não é Tá essa daí. correto. Ele é mais denso. É, a gente tinha Mas então feito, por né? que o hidrogênio não é perdido? Mas o hélio é perdido pela atmosfera? Porque o que? O hélio é perdido e o hidrogênio não é? É. É, boa pergunta. É, Será que é porque ele é mais denso? Não, a o Bia- hidrogênio é menos denso. Então, em teoria, o hidrogênio também perderia. Mas por que o hidrogênio não perde, mas o hélio perde? é porque por causa do calor? É uma das respostas. Não é só o calor faz parte dela. Cara, hidrogênio é extremamente reativo. Exemplo, aquele Zeppelin pegando fogo. Cara, desce um tiro, um peteleco, o hidrogênio pega fogo. Então, quando ele chega lá em cima, o que mais tem lá em cima é energia, é oxigênio, tem ozônio, oxigênio atômico, tudo acontecendo ali, ele vai pegar fogo, cara. A gente não vê pegando fogo porque são pequenos hidrogênios pegando fogo, é muito espalhado. Mas assim, você tem acontecendo. Então o hidrogênio não se perde porque ele reage no meio do caminho. Já o hélio não. O hélio não vai reagir, ele vai embora. Entendeu? Por isso que a gente não perde hidrogênio. Entendi. Só por reação. Mas assim, o gás hidrogênio é menos denso que o gás hélio. Então, ele é mais denso que o gás hidrogênio. Isso aí. Então, ele está correto. Então, as nossas respostas incorretas são a 3 e a 4. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Complicado. Tá correto? Tá falso? Cara, então, isso aqui que é a dúvida, né? Forma molecular e diz que tá correto. E aqui tá correto. Então, a única que estaria errada seria essa de fato. Eu até colocaria a forma molecular como errada, né? Porque ele não é uma molécula, né? Tá? Mas é que ele botou como verdadeiro. Mas a única resposta mesmo é a 3. Então, isso aqui a gente pode até discutir depois, em algum momento. Tá bom. Tem uma densidade maior, né? Isso aí. Então, vamos terminar um pouquinho. Tá acabando já, hein, galera? Então, gases ideais. Minha internet vai acabar caindo. Falta 3 minutos. E 1 segundo só. É porque vai que você pega aí. Já tá acabando já. Vamos rapidão. A lei dos gases ideais é uma lei limite. É só é válida quando a pressão é próxima de zero, tá? Tende a zero. Gases verdadeiros são considerados gases reais. Tem propriedades que diferem daquelas preditadas na lei dos gases ideais. A lei dos gases ideais são aquelas que eles não reagem. Em teoria, os gases ideais não ocupam espaço, que é mentira. Os gases ocupam espaço na atmosfera ou num recipiente. Então, eles causam outras respostas. Tem uma série de outras variáveis que podem acontecer. Então, essa é a diferença entre um gás não ideal para um gás real, tá? Então, gases ideais, eles não reagem, eles não repelem, não atraem, não fazem quase essas coisas do gênero. Quantos gases reais de fato fazem isso? Então, essa é a principal diferença entre os gases ideais e os gases reais. Beleza? Beleza. E nós acabamos por hoje. Deu tempo. E... Semana que vem a gente vai ter uma... Não vai ser aula, né? Aqueles coisas de inverno.
A gente vai fazer curiosidade, discussões, coisas do gênero. Eu não sei direito como é que vai funcionar. Me escalaram lá, mas depois eu descubro o que vai acontecer. Mas vai ser bem interessante pelo que falaram, tá bom? Vai ser por vídeo? Das aulas. Oi? Vai ser por vídeo? Vai ser pelo Zoom mesmo. Fica tranquilo, a gente vai fazer por lá. Mas vai ser no mesmo horário das aulas, assim? Cara, eu não vi os horários. Me botaram lá para quarta-feira. Eu acho que não. Mas, assim, vão ser horários para cada matéria. Então, tipo, todas as turmas vão estar nos mesmos horários. Uma coisa assim. Vai ter uma experiência. Desculpa, Beatriz. Vai ter uma experiência. Vai ser por aí. A gente vai descobrindo aqui que vai ser dado lá, mas... Eu gosto de falar de curiosidades, né? Já viram, né? Eu pego qualquer curiosidade maluca e trago para vocês. Então... Mas são coisas que acabam tendo algum fundamento na química. Vai ser tudo voltado para química, mas vai ser uma ideia mais ou menos por aí. Ah, sim. As Beleza? matérias, então, vão ser pausadas, né? A continuação nesse período. Até pra gente poder descansar conteúdo. também, né? Os professores também merecem descansar um pouquinho. Nossas férias. Férias não férias, mas tudo bem. É verdade. Então é isso, galera. Então, qualquer dúvida, vocês podem perturbar lá, vocês podem perguntar no grupo. Fiquem à vontade, a gente está ali para ajudar vocês. Vocês não fazem isso, mas tudo bem. Mas se tiver dúvida, é só perguntar lá. Posso às vezes não responder, mas é só me perturbar o saco que eu respondo depois, tá? Eu só demoro, mas eu respondo. Obrigada, professor. Obrigado pela aula. Da semana que vem, que é a última aula antes do recesso, não é isso? Não, é hoje a última aula. Na verdade não vai ser aula, vai ser um encontro, né? Então. Isso. Então nos vemos semana que vem no encontro lá. Beleza? Obrigado. Boa noite. Bom final de semana. Vocês também. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Beatriz.